Eu vou começar então. Boa noite a todos os que já chegaram. Eu sou Ana Velha de Sanches Rosella. Para os que estão de fora, tem muitos nomes aí que não conheço. Membro da Sociedade de Psicanálise de Brasília, a SPBSB, e estou coordenando este intercâmbio científico-didático entre nossa sociedade y a Federación Psicanalítica de América Latina, FEPAL. Para esta reunión científica, que fue denominada por ellas Migrantes, una subjetividad en tránsito o Migrantes, una subjetividad en tránsito, estamos recibiendo como convidadas uma palestrante, outra comentadora, respectivamente, a duas colegas, Diana Ethel Sack e Isabel Inés Mancione. Ambas son psicanalistas y miembros de APDEVA, Asociación Psicanalítica de Buenos Aires. También son miembros FEPAL y miembros IPA, da International Psychanalytical Association. Eu vou passar a palavra à Diana, depois a Isabel, e como sempre, logo a seguir abriremos o diálogo com os participantes aqui presentes, ok? E, Diana. olá, boa noite. É um prazer poder estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E nós, Ana Velha, escolhemos apresentar, e essa é a tarefa que nós temos, que fazemos com os migrantes. Em nossa associação, na verdade, nós não separamos para poder explicar, e também Isabel vai comentar, mas fizemos uma exposição que é compartilhada. E também nós temos aí comentários, obviamente, né? Que também é compartilhado. Então, a ideia é novamente poder trazer a vocês alguns contextos sobre a tarefa que realizamos para poder trocar informações com a audiência, certo? Bom, então eu vou compartilhar aqui a minha tela, um PowerPoint, para poder ir avançando e passando os slides à medida em que vou fazendo a minha exposição. Um momentinho, por favor. Este é o título, ou seja, essas somos nós duas. E aqui nós vamos contar a vocês que nós trabalhamos com uma equipe bem grande, que é multidisciplinar, eu poderia dizer assim, porque nós somos alguns membros que estamos participando da nossa associação. Temos aí Leonardo, Clélia, Isabel, e também temos Santiago Carvalho, que é analista em informação. Além disso, nós temos um licenciado em gestão educacional, que é Damian Ribeiro, e também licenciada em História, e é especialista em ciências sociais, que se chama Liliane Zuntini, e alguns trabalham também conosco que estão aqui presentes também, que, não é isso? A Garcia Domingues, desculpa. E trabalhamos com instituições educacionais, em conjunto com alguns docentes, alguns diretores, estudantes e alguns inspetores. E por que que nós falamos isso? Porque ao longo do tempo a equipe fez múltiplas investigações, várias, das quais nós podemos observar aqui alguns insumos que nós usamos no trabalho com esses migrantes. Diana, desculpa, eu posso dizer uma coisa? Sim, por favor. Nós descobrimos com os migrantes que, trabalhando, claro, com eles em escolas. Então, nosso primeiro trabalho foi com toda essa equipe que foi mencionada e o acompanhamento foi feito em escolas, para poder gerar um clima de trabalho onde nós tivemos aí a possibilidade de ver a emoção dos estudantes e perceber isso neles. A partir daí, nós podemos, a partir do ano de 2009, depois passamos a ver os nossos primeiros trabalhos, mas em 2001
Recentemente, nós passamos também a verificar isso de forma acadêmica, de forma correta também, academicamente falando, a partir de pesquisas. E, bom, desculpe. Não, 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 tranquilo. Não tem problema. Sempre nós estamos pensando juntas. Eu realmente ia contar isso também, que nosso primeiro contato, de fato, com os migrantes tem a ver com aqueles migrantes que têm algum tipo de formação escolar e que eles eram escolarizados, na verdade. Então, nós víamos aí diferenças culturais, nós víamos também aqueles que tinham algum tipo de participação nas escolas. Então, nós víamos, a partir do momento que entrávamos às escolas, e passamos a partir do momento, como disse Isabel, nós passamos a partir de uma pesquisa mesmo, de investigação. Sim, e claro, isso foi basicamente chegando perto de 2001. Então, nós passamos a recuperar a memória coletiva, de fato, sim, e estamos trabalhando bastante tempo. E trabalhamos sim, muitos anos, e trabalhamos também integrando aos adolescentes de uma cidade bem pequena, é uma cidade onde eu nasci, e considerando o acesso a este campo de pesquisa ou de investigação, porque a grande parte estava envolvida ou até mesmo integradas como descendentes de italianos, então nós tínhamos aí esses acessos, portanto, também havia alguns que eram espanhóis também. E, basicamente, além dos árabes também, tinha irlandeses, e nós trabalhamos o que seria para recuperar a memória coletiva. Esse, no nosso ponto de vista, era para poder visibilizar essas pessoas e trazer esse trabalho para aqueles que eram invisibilizados. E assim poder contribuir com uma contribuição de uma parte social do povo. Quer dizer, nós trabalhando ali nas escolas, poderíamos então trazer a participação dos adolescentes. E de fato foram os adolescentes que trouxe a escola essa visibilidade deles e a partir da escola. Portanto, nós tivemos a possibilidade depois de mais próximos a eles, nós tivemos aí o chamado bicentenário da pátria, ou seja, trazendo essa memória coletiva. E trazendo isso não é somente trazer muitas coisas dessas pessoas invisibilizadas, mas sim é trazer o seu silêncio, é trazer também as suas nostalgias ou angústias, e depois nós continuamos com um grupo que foi maravilhoso, que foi o grupo que eram as mulheres. E depois nós tivemos aí alguns estudos com algumas pesquisas com algumas mulheres, algumas feministas também, e foi bem interessante porque com esse trabalho, com esses grupos, nós passamos a falar com essas mulheres e podemos dizer que essas mulheres trazem vozes e silêncio. Por isso, nós temos aí o que nós chamamos que seriam as verdadeiras Mafaldas. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas a Mafalda, muitas vezes, ela representa um personagem que é muito intelectual e muito revolucionário, né? Ela tem aquela questão do tradicional de casar, ter filhos, mas traz a visibilidade da mulher. Por quê? Porque as mulheres que nós vemos e encontramos ali, naquelas histórias de vida, elas saíam, na verdade, de todo um estereótipo de que tinham para encontrar ali e se ver ali, e nós poderíamos ver ali grandes empresárias e víamos de todos os tipos. Então, claro, eu não vou falar mais, eu vou deixar que você fale, Diane. Não, é excelente, eu acho que é muito interessante isso que você comentou, porque justamente uma das coisas que nós vimos, recuperando, claro, essa memória coletiva, foi a possibilidade de trazer uma reconexão ou um vínculo novo geracional. Por quê? Porque geralmente os adolescentes que estavam ali, eles fizeram o trabalho de campo, entre aspas, se nós podemos dizer assim, porque depois nós sistematizamos, depois nós tivemos aí outros avanços. Sim, nós colocamos a nossa visão acadêmica, na verdade, nessas entrevistas que realizamos, e depois eles fizeram as entrevistas com os seus avós, com os outros familiares, e eles se conectaram de outra forma com a história familiar, com a raiz deles. E também nós podemos pensar e dizer que eles puderam
trazer para si a sua conexão, trazendo a sua família e até a sua própria cultura. Porque, bom, como nós dizíamos e que vocês devem saber, o primeiro contato que nós tivemos com os migrantes tem a ver com a diversidade na escola. E a escola tinha que poder, eu diria, trazer uma operação, uma ação que fosse para trazer o envolvimento cultural, porque muitas vezes nós encontramos que tinha uma cultura dentro e outra cultura também que nós poderíamos dizer que essas crianças tinham na própria escola, porque eles já tinham uma possibilidade de se adaptar rapidamente com o país e, por outro lado, na casa deles, eles ainda tinham que falar e assumir a sua própria cultura do seu próprio país, e muitas vezes os países claro, dos seus próprios países, os avós muitas vezes não aprenderam espanhol, por exemplo, diferente dos seus outros netos. Sim, os argentinos, eu posso dizer que são os filhos. Eles estão dentro de um tecido social que são os seus filhos. E tinha, de fato, o que nós podemos ver, inclusive no Brasil, que seria buscar na cerimônia religiosa de batizar os seus filhos e que trazia trazia algum personagem do povo e que foi feliz, teve a felicidade e trouxe o prestígio político ou até mesmo o prestígio acadêmico. E a instituição de trazer esse apadrinhamento serviria muito para poder integrar. E é interessante que, em um dado momento, os adolescentes eles trabalharam conosco e depois de observar, nós tínhamos aí mais de 60 psicólogos e psicanalistas, e que eles nos chamavam e nos diziam que com essa base de intercâmbio, com essas trocas intergeracionais, eles passaram a entender mais os seus pacientes. Nesse momento, o que nós queríamos, na verdade, é devolver aos adolescentes a autonomia que normalmente traz a eles. Mas com isso, houve outras mudanças que eles ainda não tinham visibilizado, e isso nos traz muita alegria. Sim, nós vimos de fato na escola um personagem que geralmente era um menino, uma menina ou um jovem, e que nós chamamos e inventamos, digamos, um neologismo de que seria trazer uma integração dos professores para entender o idioma dos imigrantes, mas havia jovens ou crianças que estavam ali muitas vezes dispostos a se comunicar entre eles mesmos e se entendiam. Então, levavam essas comunicações ao professor essa mensagem dessa pessoa. Isso era interessante também. Então, outra questão que nós realizamos é o que nós chamamos da sombra da memória. Já entre 2006 e 2008, por que nós chamamos assim? Porque era algo que nós víamos em uma variável que seria a chamada seletividade da memória, ou seja, o silêncio diante de alguns temas que comprometiam o amor da pátria originária, da própria origem, da própria identidade, como o caso dos italianos. Então, ninguém falava sobre a guerra e por que se ia para a guerra lutar, e muitas vezes iam e diziam, bom, iam por isso ou por aquilo, mas muitas vezes eles não lembravam o porquê da luta, então eles muitas vezes se ocultavam ou se escondiam por trás de alguma morte. Isso é muito complicado, mas a partir daí passamos a trabalhar com muito carinho com todas essas pessoas, com o povo, com as pessoas mesmo. E a partir daí nós víamos com esses povos diferenciados a comunicação entre eles e o que eles tinham e o que havia de relação entre eles. Então, com a Espanha, com a Itália, e assim poderiam se encontrar e encontrar com seus respectivos parentes. Então, de fato, foi uma pesquisa, na verdade, várias pesquisas, várias investigações grandes, onde nós aprendemos muito, nós mesmos. E hoje é muito interessante mesmo tratar desses estudos, porque seria trazer aí a diretoria da cultura e outro que também nós fazemos, outros trabalhos com o Alejandro e também com a parte
dos psicanalistas da própria comunidade, da parte da diretoria da comunidade, dentro do tempo que nós temos. Então, isso foi realizado com esses grupos durante 2 anos e tivemos também um subsídio de IPA para poder cobrir esse custo da tradução. Então, Diana, você queria falar? Sim, justamente isso que você disse. Bom, como vocês podem observar, nós tínhamos aí entre 2019 e 2022, nós tínhamos os migrantes forçados, que, claro, depois nós vamos apresentar bastante dessas categorias de análise de todas essas pesquisas, mas nós vamos explicar um pouquinho mais, inclusive desde o ponto de vista do que nós de fato encontramos, né? E que encontramos formas de poder reinventar ou poder ver, de fato, as identidades e os mecanismos da dor também. E aqui, o que nós podemos dizer, que nós temos uma pesquisa que está em andamento na parte da diretoria, que nós estamos falando com os analistas e psicanalistas para poder pensar como outras instituições. Quer dizer, eu poderia dizer que é um exercício de investigação ou de pesquisa, porque inicialmente nós estamos fazendo e pesquisando, estudando nós mesmas, dentro da própria diretoria. Quer dizer, nós estamos pensando muito em fazer e o que fazer e quais são os obstáculos que juntos temos para poder pensar na diversidade, pensar de fato no que eu poderia dizer, no que seria a austeridade, ou poder tratar de manejar ou administrar com eles, ou de repente trazer perguntas, insumos que possam nos ajudar a verificar isso na comunidade por meio psicanalítico, para que todos aqueles analistas que estão ali, ou aqueles psicanalistas que estão ali, possam então entender ou perguntar a si mesmos quais são os obstáculos internos, quais são as pluralidades e as instituições e constituições dessas pluralidades. Portanto, outro fator que nós tínhamos feito com os grupos de estudos nessa comunidade e que passou a trazer isso para a diretoria de CEPAL são as práticas das instituições psicanalistas, que é muito interessante da universidade, que trata da parte cultural e social. Então, essas são as pesquisas ou os estudos que todo o grupo realizou e que ainda estão realizando. E as nossas pesquisas que têm a ver com a ciência social, qualitativa, são aquelas pesquisas que trazem uma temática mais quantitativa e que se chama como o que nós chamamos de hipóteses. E essas qualitativas nós chamamos de ideias e diretrizes. E quando vocês observam aí, vocês podem entender que uma das principais delas, e que nós chamamos que são as mais importantes, tem a ver com trazer a visibilidade dessas pessoas, dos processos que muitas vezes estavam invisibilizadas, mas também passaram a trazer ou atravessam as entidades locais, tanto de forma individual como coletiva. E também trazer a consciência coletiva, a presença dessa diversidade cultural e isso também se conecta com a trama social e até mesmo com os próprios fatores de migração. E a diversidade em seus diferentes contextos, tanto cultural, ético, religioso, econômico, e também atendendo tanto aos migrantes externos ou aqueles que estão sendo acolhidos pelo país ou aqueles internos também, porque aqui no Brasil nós temos aí um território que é muito maior do que a Argentina, não é? Então, sem dúvida, nós sabemos que temos a migração interna também do Brasil, que às vezes é muito maior, até mesmo mais importante que a Argentina. Sim, inclusive eu acabo de perceber que nós não incluímos a diversidade de gênero também, porque inclusive foi o último que foi incluído nesse contexto. Sim, sim, é verdade, não está aqui no PowerPoint, verdade, mas também está incluído nessa nossa pesquisa, dos nossos estudos, e que obviamente, está dentro dos temas que nos interessam e que essa diretiva da CEPAL também está à mesa e muitas vezes o que traz a comunidade a esse contexto também são esses temas. Sim, Diana, eu gostaria que você falasse também que não seria somente pesquisar isso, mas nós temos outra postura de investigação que é pesquisar com alguém, investigar com alguém. Nós não colocamos o migrante como objeto de estudo,
mas sim que juntos com o migrante nós trabalhamos a investigação, a pesquisa, porque ao mesmo tempo o narrador ele traz a sua experiência e que ele conhece, somente ele conhece, então nós precisamos conhecer essa experiência e criamos condições para trazer a confiança para que esse migrante possa transmitir essa experiência. E também está aí disposto o personagem que está dentro dessa narração, dessa narrativa. Então, ele como narrador e como personagem, ele também trata de um relato que é confirmado. E essa forma de pesquisa ou investigação se chama participativa, ou seja, é uma das formas mais atuais da América Latina, do México, que também é muito conhecida para poder trazer essa comparação e que é muito conhecida dentro dela, traz justamente aquilo que nós trazemos como uma educação, formação e transformação e transmissão de conhecimento. Então, nós partimos da ideia que é transmitida por John, um filósofo, que ele fala sobre, no contexto de psicanálise, que saber a teoria está nos fatos, ou seja, nós estamos para poder absorver a teoria, mas ela está imersa nos fatos. Sim, e isso seria como o que Freud mencionou também. Sim, exato, exato. Exatamente isso. E nós temos aí, claro, o marco teórico, que é interdisciplinar, ou seja, a psicanálise com relação das diferentes ciências, o qual enriquece muito o olhar. E sempre nós vamos ver aquilo que vai nos surpreender, aquilo que nos traz lugar de nos conhecer como heróis, para colocarmos todos em um lugar que não é ingênuo. Mas é isso que eu gostaria de adicionar, ok? Ok. E também, obviamente, nós estamos pesquisando, investigando como psicanalistas, né? Então, muitas vezes você tem que entender aquilo que a pessoa diz e aquilo que encaixa de fato. Então, nós muitas vezes nós aprendemos o que o sujeito diz ou o que ele não diz, mas temos que entender a sua postura longitudinal, temos que entender. Claro, não sei, você lembra, Isabel, um caso que nos chamou muita atenção, que cada vez que se falava de um determinado tempo, nós tínhamos aí como se fosse um clique. Sim, sim, e muitas vezes traz aí um caso daquele rapaz de Parkinson, sim, e só a partir desse movimento que nós tínhamos, quando você falava com ele sobre algum movimento que trazia sua emoção, então ele tinha algum tipo de movimento, então é a partir daí que você observava o que estava invisibilizado, sim, os alemães também, e aí nós tínhamos um caso que todas as comidas eram levadas aos seus amigos e todas as comidas que eram feitas. E a partir daí você podia observar o caso de Leonardo, com o companheiro do grupo que estava ali, filmou toda a situação e filmou um judeu que ele fugiu é, e ele chegou à Rússia com um soldado russo. Ele trabalhou com esses soldados russos na guerra e quando ele faz o seu relato também, diante de determinados fatos, e nós podemos falar com ele, repetir e falar um pouco com ele, então os olhos dele enchiam de lágrima, ainda que a voz muitas vezes não fraquejava, não estava, né, emocionado, na verdade. Sim, exato. Bom, eu vou tirar aqui um pouco. Bom, aqui nós tivemos a motivação, que seriam os objetivos, de poder colocar aqui em contato, como nós falamos, de trazer vínculos das diferentes gerações e trazer a busca da identidade delas. Então, nós temos aí a parte da geração de uma nova identidade daquele país. E poder conhecer também a forma como os processos históricos, psíquicos e sociais afetam as decisões das pessoas. Também é fazer uma divulgação na comunidade sobre esse conhecimento, sobre a própria memória coletiva e até mesmo seletiva, como a Isabel explicava, basicamente.
Inclusive, nós podemos ver isso a partir do caso do Paxo, do senhor esse que nós falamos, que foi entrevistado, e poder construir também um programa que seja preventivo para poder cuidar da saúde integral da população atual, e especialmente dos migrantes de hoje de que nós pensamos, porque muitos deles nós podemos pensar como psicanalistas e qual que seria então a melhor situação para que a sociedade que está chegando possa então poder se adaptar a um trabalho de integração e possa ser recepcionado dentro de um território. E aqui nós temos também, dentro das nossas pesquisas, alguns conhecimentos consolidados. E esses conhecimentos consolidados na comunidade, dentro deles, como que nós podemos entender a experiência do migrante diante de perdas que são tão reais e algumas outras tão simbólicas que estão dentro de um contexto psicossocial histórico, trazendo uma determinação, trazendo antecedentes de migrações, e, claro, um país que trata como uma nação que seria para os migrantes de forma meio moderna, se podemos dizer, por sua própria Constituição, porque muitas vezes nós sabemos que a Constituição convida que todos aqueles habitantes que estão naquele território, eles têm que estar dentro dessa Constituição, e que não são somente os argentinos, por exemplo, mas podemos considerar que são textos onde não estão considerados aqueles que são ilegais, ou seja, aqueles que muitas vezes não têm a sua comunicação, que ela está em andamento, e que é muito comum que este trabalho e os próprios migrantes eles possam compreender esta situação de legalidade ou ilegalidade como migrantes, porque é tanto como as séries norte-americanas ou até mesmo os filmes que transmitem desta forma que dá medo você observar a polícia migratória, e que muitas vezes você tem que pensar que na entrada de um país você tem que explicar tudo isso, e que ainda mais você tem direitos de ingressar e ter a saúde, a documentação, a educação. Não obstante isso, muitas vezes eles levam anos até alcançar a plenitude desses direitos, em virtude desta crença, dessas fantasias que são transmitidas de formas alternativas. Algo mais nesse sentido é que também poderia acontecer, ou poderia ser a razão deles demorarem a fazer esses trâmites que são muito facilitados na Argentina agora, porque a migração interrompe, no dizer de Winnicott, a continuidade da existência. Então, o migrante precisa, sim, de um espaço potencial, ou de potência, onde ele possa desenvolver o seu lugar de transição e seu tempo para fazê-lo. Então, talvez esta demora ou essa protelação de trâmites tenha a ver com a existência dentro desse espaço potencial, que é, sobretudo, enfrentado com a herança cultural. Essa é uma maneira, vamos dizer assim, fantasiosa, de manter a continuidade da existência que, de fato, está interrompida. Claro, e por isso nós dispusemos essa ideia dessa forma, que essa experiência tem um início e um devir impreciso para cada sujeito. Isso é diferente em cada caso. Em alguns casos, isso pode se prolongar no tempo e talvez nunca chegue a uma conclusão. E também pode também alentar estratégias para sustentar e desenvolver uma vida com propósito. E, da mesma forma, converter-se em um processo patológico transgeracional que termina promovendo vidas que chamamos de fantasmagóricas ou absolutamente etéreas, que não são possíveis de serem concretizadas em propósito, ou uma vida que vale a pena ser vivida, no dizer de Winnicott, uma vez mais. E na nossa instituição, nós temos uma colega italiana, bom, argentina hoje. Ela mudou-se para a Argentina aos 11 anos de idade e ela trabalhou desde que era criança, ou jovem, melhor dizendo, com um grupo de italianos que não conseguiram prosperar e que vivem dentro dessa perspectiva de vidas fantasmagóricas. E há pouco tempo, o presidente da Itália concedeu um prêmio
para esse trabalho. Seu nome é Lidiana Ferrero, que é uma pessoa muito querida por nós. Bom, bom, voltando ao título da exposição de hoje, nós quisemos produzir alguns indicadores que pudessem explicar melhor esse trânsito subjetivo que nós encontramos nos migrantes. Nós pensamos em um conjunto de evidências e experiências que estão imbricadas de forma que isso mude o estado do existir por outro que seja mais promissor. De qualquer forma que a migração tenha se dado ou a decisão para tal, normalmente o que se procura é um estado promissor, ou uma circunstância promissora, seja por amor ou uma migração feita para melhorar uma condição de existência ou profissional, ou mesmo para escapar da morte. Isso continua sendo uma busca de um futuro melhor. Dos nossos entrevistados italiano de uma cidade vizinha onde eu nasci, que ele tinha optado pela migração, ele tinha se mudado porque na Itália a vida dele consistia, eu nunca esqueço disso, consistia em preparar 7 jogos de lençóis para as mulheres irmãs dele quando elas se casassem e 7 pares de sapato, ou seja, a vida inteira basicamente era feita para preparar o enxoval de cada uma das mulheres que faziam parte da vida dele. Ele queria se converter num empresário, de fato conseguiu fazê-lo de maneira muito próspera. Ele, ele já faleceu. Bom, Saladija é o nome da cidade onde fica o hotel, e nas paredes desse hotel está aí desenhado o seu povoado, Teliano, se chama, no mesmo dia que ele da mesma forma como estava no dia que ele saiu. E ele viajava até Tejano permanentemente, mas ele estava congelado, plasmado na pintura sobre a parede, o seu povoado, da mesma forma como ele o havia deixado. Esta questão de congelar a memória é um fenômeno bastante interessante nesse sentido, porque depois isso se descongela e muitos aspectos e derivações aparecem daí. Mas isso também foi muito útil quando fizemos a leitura de René Caes, um autor bastante querido por mim, particularmente, quando disse que outros vão pensar você antes que você mesma ou mesmo seja capaz de pensar a você mesma. E ele se refere às instituições, por exemplo, o Estado. Ele dizia, e nesse sentido nós tínhamos um depoimento de uma italiana que dizia: eu fui embora porque o Plano Marshall, orquestrado pelos Estados Unidos e pelos seus aliados, precisava que na Itália não houvesse tantos habitantes. Então, nós fomos embora, para que outros pudessem viver melhor. Isso era bastante comovedor, ainda é bastante. Gera muita comoção escutar esses testemunhos, né? Não está proibido que você chorar, porque podem rir também, porque tem coisas divertidas nessas histórias. Bom, nós dizíamos que eles procuram uma vida própria, do direito de fugir ou sair de uma situação que pode ser tanto perigosa como também de outra natureza, uma situação familiar, por exemplo. E nós vimos e vamos encontrar isso num caso que um dos testemunhos que nós trouxemos aponta, como também tem a ver, às vezes, com estabelecer alguma distância da família. Mas existem também situações de expulsão social ou necessidade de preservar a identidade, inclusive a identidade como profissional, como trabalhador. E uma das surpresas que nós tivemos foi encontrar que nas migrações dadas a meados do século XX, existem experiências, por exemplo, tão claras como matrimônios que haviam sido combinados ou casamentos combinados por outros, e isso gerou a necessidade de imigração. Muitas moças vinham com um contrato de casamento para casar-se com alguém aqui que estava estabelecido previamente na Argentina, por exemplo. Bom,
claro, isso é a sobrevivência da endogamia, ou seja, casar-se com alguém da mesma coletividade. Então, depositavam dinheiro para que, se a moça não gostasse do rapaz com o qual deveria casar-se, ela deveria ter um depósito de dinheiro feito em nome do seu noivo ou namorado, para que ela voltasse. E ele vinha acompanhado com um juiz. Bom, mas vamos agilizar um pouco, do contrário. Bom, temos um pouco mais de informações para passar-lhes, mas o que queremos agora é descrever as categorias de análise que nós conseguimos identificar. Uma delas tem a ver com... Você consegue ver as duas? Melhor? Ótimo. Muito bem. Bom, nós trabalhamos em paralelo com outras ciências. E quando trabalhamos de maneira multidisciplinar, devemos discutir conceitos. Encontramos o seguinte: o conceito de pesar, de sofrer para historiadores, antropólogos, sociólogos, estava mais ligado à morte. Isso levou-nos, a Diana, a Clélia, Leonardo, inclusive aos educadores, que pensássemos outro conceito, que sim estivesse presente dentro das teorias psicanalíticas, sobretudo, o conceito de ausências. Então, nós que fazemos o nosso trabalho com os migrantes, que está hoje muito centrado na questão dos direitos humanos e não em patologizar essa migração, nós decidimos falar de produção de ausências, em lugar de pesar ou sofrer. Porque nós deveríamos fazer um programa preventivo. Se falamos de produção de ausências, nós aí sim podemos trabalhar a partir de algumas técnicas e grupos nos quais os imigrantes se encontram em construir presenças. Por exemplo, novas lembranças, novas memórias, e que uma esquina se torne algo familiar e que um bairro seja incorporado aos hábitos da vida. Falamos também da cultura do silêncio, por esta questão de que existem questões que são normalmente silenciadas. Essa cultura de silêncio pode ser referida a sucessos um pouco mais constrangedores para a memória social de um determinado povo, como podem ser as guerras, o genocídio, o terrorismo ou a mesma ditadura. Isso também pode ser constrangedor para a identidade mesma do sujeito. A subjetividade em trânsito. E por que nós falamos subjetividade em trânsito? Porque o migrante está suspenso entre dois mundos. Por um lado, o estado do seu passado geográfico, em termos geográficos, não? Nossa experiência subjetiva é muito virtual. Pode estar muito perto aquilo que está longe e longe aquilo que está perto. Ele está afastado deste passado e, contudo, ainda não conseguiu construir um lugar no presente. Por esta razão, nós pensamos nisso como uma subjetividade em trânsito. Às vezes, ancorada nos marcos ou âmbitos cruéis dos quais eles procuraram fugir. Eram de risco, com certeza. E, por outro lado, eles estão construindo mitos, crenças, ideias e projetos de vida a partir de onde surge um sentido para uma vida que tenha valor. E as coletividades, assim, se convertem em um lugar de existência. E neste lugar, os hábitos alimentares, as músicas, o idioma são conservados. Isso confere uma certa estabilidade para esta identidade que está em trânsito. A esperança, por exemplo, de construção de raízes está normalmente, ainda hoje, nos filhos, porque os filhos, crianças ou adolescentes aprendem rapidamente a cultura local. E uma categoria que nós chamamos de aqueles que... Aquilo que quer dizer que aquilo que se teme se carrega dentro, sempre. Isso tem a ver com experiências traumáticas. E o nosso país é um grande produtor de instabilidades. E ninguém entende como nós, argentinos, conseguimos viver, nem nós mesmos. E isso potencializa. Bom, por exemplo, você tem mudanças políticas o tempo inteiro, você tem mudanças sociais e econômicas. Então, o migrante que está aqui, ele teme que a situação do seu país se repita naquele novo lugar.
E por isso que ele saiu de lá. E por isso que nós dizemos que aquilo que se teme se leva dentro sempre. Isso tem a ver com seus dramas sociais vividos. Depois nós falamos de outra categoria, que são a de entretecer culturas. Porque existe um choque cultural, ou melhor dizendo, um diálogo cultural, ou mesmo se sofre neste encontro de culturas. Nós chamamos de entretela cultural da mesma forma. E normalmente o que eles procuram, os migrantes, é o que qualquer um procuraria numa situação de trânsito. Algo que estabeleça vínculos ou pontes entre a experiência familiar e a nova experiência. Em geral, eles a encontram numa religião, num templo, numa música, em alguma obra de arte, etc. E o próximo conceito, ou a categoria de análise, é mantendo pontes com a terra natal. Bom, acontece muito que o migrante chega, mas ele tem propriedades, bens materiais em outro lugar, e a venda não acontece durante bastante tempo, porque ainda ele não propicia condições para isso, porque ele ainda tem a esperança de voltar, até que essa fantasia de voltar ou de regressar entra numa zona de não existência. E, neste momento, acontece o desprendimento dos bens no seu país de origem. Sim, desculpe. Às vezes, uma das questões que passaram sempre na Argentina, em vários momentos, pelo menos, houve momentos em que, para os imigrantes, foi obrigatório que eles se nacionalizassem, de forma a receber benefícios, como acesso à universidade pública, por exemplo, para poder estudar. Tudo era gratuito e acessível como direito, mas eles tinham que nacionalizar-se, ou seja, tornar-se cidadãos. E, em muitos casos, isso implica, porque o país de origem não possibilita a dupla cidadania. E, em muitos desses casos, significava renunciar à cidadania original. E isto, muitas vezes, era algo que eles se sentiam forçados a fazer, ou deixavam, ou terminavam protelando. Você lembra, Isabel, esse migrante que era professor, era docente, que não queria ser entronizado no cargo, porque para fazê-lo ele tinha que se nacionalizar. Então, existe essa fantasia de perder a relação com essa família, aquela que ficou no país de origem, até que nós conseguimos trabalhar esse tipo de fantasia, aí ele conseguiu, de fato, adquirir sua cidadania, o seu título universitário, ele tinha estudado bastante na Argentina e continuar conectado com a sua família. Bom, de maneira rápida, para que nós passemos já para os casos, nós temos, então, os decididos, vamos dizer assim. Em geral, são as mulheres, aquelas que se enquadram neste grupo. Se uma mulher não apoia a migração, existem muitas dificuldades, ou no caso de um casal, é possível, inclusive, que o vínculo matrimonial ou de relação se desfaça. E aqueles que são conduzidos, quem são eles? As crianças, os adolescentes, ou aqueles que não recebem uma explicação muito mais ampla ou não pedem a sua opinião sobre o projeto de migração. Eles, de fato, não têm voz nessas horas, muito menos. Eles são realmente simplesmente conduzidos. E eles ficam bastante irritados e com raiva dessa situação. E depois de um tempo, eles têm os impulsos de reparação. Ou seja, ou escrevem uma música, ou escrevem textos, livros, ou se expressam pela arte. E isso é muito útil para que eles transitem no sentido de elaborar essas soluções. E o trânsito. Existe uma microcultura de imigrantes que ainda não fez esse contato com a emocionalidade, com tudo aquilo que se registra. Então, eles criam uma lógica de super adaptação, aprendem o idioma, passam a integrar alguma função dentro da sociedade, mas explorar esta situação, ao fazê-lo, eles terminam criando uma realidade de não contato com a emocionalidade própria. Outros, por outro lado, praticam a endogamia, mantendo suas tradições e convivendo apenas com pessoas da sua coletividade. E o mundo da solidão? Bom, a solidão tem muitas causas. O afastamento daqueles seres queridos, porque não fica ninguém vivo na família, porque eles acreditam que se fizerem isso, a fantasia do retorno vai terminar, porque eles fizeram vínculos
E isso é muito difícil ao trabalhar esse aspecto com as outras ciências. Nós dizíamos que era o sofrer ou pesar com vínculos vivos, e para essas outras ciências era apenas em casos de morte. E então nós temos também a última categoria, que é a construção de um cidadão em contraposição a um herói, porque muitos dos migrantes criam uma autoimagem heróica e encarnam personagens ou os ideais da família. Outros, por outro lado, preferem manter-se em silêncio e desapercebidos. E até dizem, se você for me fazer essa entrevista, eu não quero falar deste assunto ou daquele. E aquilo que nós chamamos de heróis são aqueles que chegaram a ser, sei lá, prefeitos nas suas cidades, e líderes políticos, ou líderes culturais também, ou também sociais, ou mesmo empresários de grande renome, e passaram a ter uma hipervisibilidade. Mas, por outro lado, nós temos outras pessoas que precisam que sejam esquecidos ou passem desapercebidos para que não se sintam tão traidores da sua origem, ou não ter que contar sobre os genocídios, os atos terroristas que presenciaram ou sofreram até ou foram alvo. Bom, vejamos alguns exemplos daquilo que nós conversamos. Você gostaria de ler, Diana? Bom, nós temos aqui dois migrantes, um migrante atual e este migrante que migrou da Itália entre as guerras. Ele pertencia a uma prestigiosa família em Teggiano, muito identificada na Itália com valores locais e culturais. Seus pais cultivavam vinhas e viviam no centro da cidade. Eram 9 irmãos e um deles, ele é um dos menores. Duas irmãs eram madres superiores da congregação, um irmão era monsenhor, outros dois advogados, outro chegou a ser juiz e outro irmão engenheiro. Duas mulheres irmãs suas ficaram com os seus pais, ficaram solteiras, nós chamamos ficaram para tias ou cuidar dos pais quando eles envelhecessem, e a outra foi para os Estados Unidos. Ele se formou como alfaiate na Itália. E, nesse sentido, ele foi uma decepção para o seu pai. Imaginem que os demais eram totalmente grandes figuras sociais, um monsenhor, advogados, engenheiros, madres superiores, que trabalhavam em grandes empresas. Então, o Aurélio fugiu do serviço militar e, de acordo com a nossa percepção, do vínculo com o próprio pai. Com 19 anos, ele chegou à Argentina, em plena crise econômica da década de 30. E lá deveria esperar-lhe um primo irmão. O barco chegou, mas o primo não estava no porto. E quando ele desce, a sua mala se abre e tudo fica esparramado, e que era um mau agouro. Ele volta para o barco e pede para o capitão que devolva ele, ou que leve ele para a Itália de novo. Tão forte era a sua crença de que isso era um início ruim. E o marinheiro, claro, conhecedor das dificuldades dos imigrantes, disse: Bom, você já está aqui, por que você não experimenta? Se você não gostar, na próxima viagem eu te levo. Ele fica, procura trabalho com muito sacrifício para encontrar. Para ilustrar las diferencias culturales, nos cuenta que un día la policía los corrió a él y a otro italiano, creyendo que estaban peleando, cuando en realidad estaban compitiendo por un trabajo. Corrían de un lado a otro buscando trabajo. Consiguió, trabajó como sastre y se trasladó a un lugar que se llama Empalme de Lobos, muy cerca de Lobos, una parte nueva, digamos, de Lobos, donde Onde havia muitos conterrâneos do seu povo, e assim foi uma família. Então, ele fez tudo dessa forma com a agulha, ele disse. Então, assim nós o apresentamos na Universidade de Buenos Aires, e ele disse que fez dessa forma, mas ele não era, de fato, uma pessoa que trabalhava com agulha. Então, houve aí construção que ele mesmo poderia desenhá-la e depois dizê-las. Então, como dizia agente consular e etc. Então, nós podemos dizer que é o herói, a construção do herói.
e nós podemos dizer que, uma vez que a sua mãe morreu, então ele não tinha nenhum motivo para voltar para a Itália. Poderia pensar que seria alguém que estaria como a vida que levou. Mas trazendo, você quer falar sobre isso? Bom, é possível entender, então, este caso, estava claro? Bom, agora nós vamos falar sobre um caso atual, mas em outro contexto. O contexto é um convênio que há entre a Organização Internacional dos Migrantes na Argentina e a DEBA, que permite com que proporcione serviços ao migrante através do Centro Lieberman, que faz prestação de serviços psicoterapeutas, e outras sessões formam psicólogos venezuelanos também e podem, então, trazer esses psicólogos venezuelanos e que, a partir daí, traz um grupo de acompanhamento dos migrantes, onde pode dar espaço àquele fato cultural e à reconstrução da identidade. Além disso, a Diana é responsável, mas também temos aí alguns grupos que estão assessorando as instituições que trabalham também com esses migrantes e podem capacitar os agentes humanitários que podem trabalhar nas fronteiras. E como Diana dizia, nós trabalhamos com focos não patologizantes e que estão centrados no migrantes em relação a que eles possam desfrutar com todos os direitos humanos como o país o deve brindar, proporcionar. Diana, não sei se você quer falar o restante. Bom, nós podemos avançar com o slide. Bom, sobre o grupo, nós poderemos deixar para depois, falarmos sobre a parte do diálogo de perguntas ou conversas. Bom, mas vamos falar sobre Marina. Marina é uma das primeiras integrantes do grupo, há 3 anos, que nós começamos com esse trabalho. A personalidade dela é uma mulher alegre, muito feliz com a vida, pensa em tudo o que é conveniente e que é proveniente da Colômbia. Mas ela migrou à Venezuela e começou a, não me lembro os grupos para poder procurar, eu não sei. Bom, ela conheceu um argentino, eu não sei, na verdade, ela procurava um companheiro, então ela entrou em alguns grupos e a partir daí se casou com uma pessoa que conheceu. Então ela teve que mudar para a Argentina. Então ela foi para a Argentina, está aqui conosco e durante a pandemia ela passou com o seu marido a contrair a Covid. Bom, desculpa, argentino que conhece depois que ela emigra. Não, não, não. Ela conheceu antes ele. Ah, ok, sim, no grupo sim, ela estava sozinha, depois conheceu e se casou, certo, isso mesmo. Bom, então ela fica dentro da sua casa, isolada, porque estava bem, mas o marido teve que ser internado porque ele estava muito mal. Então, aqui na Argentina, temos aí os filhos do marido. Então, eles vivem na cidade de Rosário, na província de Santa Fé, que é bem desenvolvida, do interior, e que nós a acompanhamos durante todo o tempo. Nós falávamos por WhatsApp, sabíamos que ela estava sozinha na casa e que o caso do marido estava então lá, mas só tinha a questão de podermos levar a comida, porque era só a possibilidade que era possível, porque ela estava isolada, mas depois ela tinha esse medo de que o companheiro morresse, ela tivesse que voltar à Venezuela, porque ela ainda não estava totalmente integrada ou socializada com a comunidade. E novamente o grupo a acompanhou muito bem, e a partir daí os membros passaram a trazer confiança total. Depois de 6 ou 7 meses, ela passou a ter mais confiança entre eles. O primeiro que aconteceu é que foi rompida essas energias, digamos, negativas e passou a haver uma rede de confiança. Depois disso, dessa experiência da pandemia, então ela passa a estar mais estimulada a trabalhar e depois nós passamos a trabalhar com ela e ela passou a ir com um amigo e ela passou a cruzar a fronteira da Venezuela para a Colômbia e com esse amigo ela passa a cometer um furto, porque ela estava com fome, então ela roubou frutas
e um dos agentes da fronteira, que eram colombianos, o mataram diante dela, na frente dela, e ela ficou imóvel por conta do susto e por conta da dor. Então, o grupo a escutou. Depois, houve uma conversa sobre esse tema, passou-se a haver mais consolo, as pessoas passaram a compreendê-la em relação ao terror que ela tinha passado, e ela passou a falar sobre as suas angústias e também sobre o seu amigo. Depois, ao longo do tempo, ela foi se distanciando, mas continuou com contato pelo grupo do WhatsApp e teve alguns encontros de atividades que foram interessantes, que trouxeram reparação e encontro com ela mesma, e com essas atividades que podemos dizer que eram como se fossem terapias, porque ela passou a pintar e passou também a vender, e não seria somente por prazer, né? Foi assim que aconteceu. Bom, então agora a ideia é deixar de compartilhar e convidar a vocês para um diálogo, uma conversa. Bom, vou falar em português. Eu vou fazer um pequeno comentário de 3 pontos. O primeiro, Diana, é que você comentou que começaram em 1994. O ano que vem, que já é 2024, estaríamos quase com 30 anos desse trabalho. Eu ouvi um dia você comentar que tinha começado muito novinho. A segunda questão que eu queria colocar para vocês é que aproveitemos que aqui estamos com o intercâmbio de FEPAL para que você mesma comunique que o grupo de psicanalistas em comunidade é aberto, podem entrar pessoas de toda a FEPAL a qualquer momento, começam a participar e etc. Mas gostaria que você explicasse melhor. O terceiro que eu me surpreendi foi a legislação da Argentina, onde a migração como um direito, né? A migração como um direito e direito a adquirir cidadania. Aqui não sei se está legislado isso daí. As pessoas entram com pedido e conseguem. E a fantasia de que se perde a de origem, não sei que país se perde, algum país deve perder, mas se pode ter quantas a gente quiser. O que a gente perde, eu sei isso como cidadã brasileira, é que se eu cometo um crime, por exemplo, vou e peço asilo político, um crime de tipo político, por exemplo, peço asilo político na Embaixada de Argentina. Não posso, sou cidadã brasileira. Ou seja, nem posso, se eu cometo um crime na Argentina, dizer, mas eu sou brasileira. Não, eu sou argentina. Eu só no lugar em que estou, se eu tenho as duas, três, quatro. Se me vou à Espanha, ou me vou a Portugal e tiro a cidadania, ou Itália, ou Irlanda, estou nomeando, digo, os países que eu sei que eu tiro e é essa a questão, né? Que aí não posso dizer, eu não sabia, desconhecer as leis, né? E outra questão é que muitos colegas, amigos argentinos aqui da comunidade argentina de Brasília, ficam até chateados comigo. Eles não dizem, estou aqui, fico aqui, já tenho filhos brasileiros, casei com um brasileiro, mas eu não quero a cidadania. E não pede. O direito é pedir, né? Ele tem o direito de pedir, mas não quer. Preferem continuar com a cidadania de origem, né? Estou dando sempre a Argentina que conheço um pouquinho mais. Eu gostaria de passar a palavra. Aqui escreveram as. Ah, não, alguém que teve que se retirar. Ah, Vicky, tem que se retirar antes porque tem que fazer um comentário de um filme e trasladar-se a outro lugar. É que lá é cedo, ela colocou boa tarde quando entrou, né? Então, só tem essa questão. Passo Posso a palavra comentar? para a Paola, que já tirou o volume. Pode falar, Paola. Bem,
Primeiro, eu tinha uma dúvida. O trabalho, quando começou na comunidade italiana, era a tua cidade, a cidade de vocês, pelo que eu entendi. Era uma comunidade que era a comunidade de vocês, Isabel? É uma pergunta. Sim, a minha, de Isabel, só. É. Porque eu pensei aqui que nesse sentido é muito interessante, porque é mais do que participativa. É ativa também nessa participação, na medida em que vai procurar buscar eu pensei, buscar um espaço para poder ser falado aquilo que vem sendo silenciado dentro daquele grupo. E você, como uma pessoa do grupo, por estar ali dentro, eu imagino que tenha sido importante para que todos se sentissem à vontade, para pouco a pouco conversar e pouco a pouco poder dar voz e espaço para isso que antes era silêncio. E eu acho isso interessante. Bom, eu queria parabenizar vocês, porque, antes de tudo, porque é incrível esse trabalho. Eu acho que vocês tinham que publicar isso. É um trabalho longo, é um trabalho de muito tempo, e é um trabalho que vem se desenvolvendo. Isso é uma outra dúvida que eu fiquei pensando. Isso está dentro da universidade também? ¿Te Fala, Ana Maria. referís? Está no Instituto, ok? Está dentro do Departamento de Investigação do Instituto Universitário de Saúde Mental. Perfeita. Porque é interessante como essa experiência e essa interface criam um objeto de estudo e de pesquisa permanente no aprofundamento do conhecimento, né? Fiquei ouvindo vocês e observando essas costuras todas que vocês puderam ir fazendo. Mas vamos ouvir mais o pessoal, depois eu falo mais, né? Muito Quiero obrigada, hacer, gente. Foi uma aula. hola, Eu gostaria de fazer aqui publicamente um agradecimento à sua pessoa, porque há muito tempo nós apresentamos um trabalho, a IPA, em busca de algum reconhecimento, mas nós não tivemos, então falamos, bom, então não vamos escrever mais a IPA. E depois Paula me disse, Isabel, tudo isso que você faz em campo ou em área humanitária é necessário que isso seja apresentado. E eu disse, Paula, não tem esperança de nada, porque nós já escrevemos tanto e tanta coisa valiosa, ninguém leu. Mas, bom, nós apresentamos e graças ao estímulo da Paola, claro, tivemos mais sortes do que outras vezes, na verdade. Então, nós podemos, então, apresentar a área comunitária. Bom, muito obrigada, porque, de fato, você valoriza o trabalho para a IPA. Foi mais difícil, né? Mas isso é um valor enorme para a IPA, né? O Sí, valor a mí, desse trabalho é um valor para a psicanálise que a gente quer e a procura. mí me gusta. Bom, obviamente, para mim, eu, de fato, tanto Paola como Isabela, eu posso dizer que eu estou aqui no áudio original, Isabel. Ah, ok, não estava te escutando. Bom, eu estava dizendo que eu realmente também estou de acordo com o reconhecimento da Paola e também da Isabel, porque de fato, na verdade, a instituição ela nos permite permitir, na verdade, conhecer fora da Argentina. Ela nos dá essa possibilidade de conhecer fora da Argentina. E como foi mencionado também,
que o grupo psicanalista, o que ele é para a comunidade, porque nós estamos na diretoria da FEPAL e é transitório. Esse grupo psicanalista trata de uma transição e nós, claro, temos aqui a Eliane Marcelino, que é a coordenadora junto com a Isabelle, nós também seríamos aí a suplente da coordenação, e é um grupo onde nós nos reunimos espontaneamente, tratando de poder ter um conceito em comum, um suporte em comum, e psicanalistas que nós trabalhamos em diferentes áreas da comunidade, trabalhamos também com esses dispositivos analíticos, pensando na psicanálise, que nos permitiram nos aproximar de forma diferente ao que seria a comunidade invisibilizada em sua grande maioria. No caso, claro, e nós falamos que começamos aí em 1994, começamos a trabalhar com as instituições, que elas são de fato significativas, e a partir daí nós poderemos contar que os primeiros contatos com os migrantes têm a ver com os migrantes da escola, ou seja, as crianças de famílias migrantes. A partir daí, então, foram abertos outros territórios de trabalho, que é o território, inclusive, com os migrantes, mas nós poderemos dizer que conhecemos e continuamos trabalhando com as instituições educacionais. Nós trabalhamos com docentes, com crianças. Hoje, inclusive, nós estivemos em uma escola, de fato, com a Isabel, né? E nós trabalhamos durante toda a pandemia, sustentando esses docentes nessa tarefa, porque foi de fato muito interessante com todas as escolas. Durante toda a pandemia, a situação das escolas nos ajudou a pensar o que sentiam os docentes e o que os seus alunos também sentiam. Então, a partir daí, poderíamos utilizar como um recurso para manter e sustentar essa tarefa e sustentar também os alunos. E aí, também os colegas. Então, nós podemos dizer que trabalhamos com crianças, pais, com docentes, com direção, com inspetores e também com os assessores e os orientadores escolares, com todas as instâncias das escolas. Sim, também com as autoridades políticas, quando é possível, né? Quando é possível. Sim, tentando chegar a algo que tenha a ver com as políticas públicas, né? Sim, sim, tudo que se refere ao tema de migração, de fato, seria isso, trabalhar desde o pequeno até tentar chegar e poder, claro, crescer e poder chegar a acessar, por exemplo, isso. Então, claro, hoje nós estivemos trabalhando com a Correalização Internacional da Migração da Argentina, e que seria o Escritório de Migração da ONU, da Organização das Nações Unidas. E isso foi graças ao boca a boca, ao contato de uma colega que traz para outra, e essa relação, esse relacionamento de fato com organismos internacionais, e que hoje a Deba seria o sócio implementador, ou parceiro mesmo da OIA, e com o trabalho com venezuelanos, com outras nacionalidades na Argentina. Então, não é pouca coisa, né? Então, nós também contávamos o que fazíamos a partir do Centro Lieberman, e que fazemos psicoterapias familiares, grupos que também possam, de fato, ser sustentáveis, que a Isabel coordena. Nós temos aí a questão das equipes de trabalho, grupo de trocas de experiência com outros profissionais, profissionais também de formação, fazemos formação dos profissionais também, e obviamente, a teoria e técnica, elas têm que estar conectadas também, mas muitas vezes fazemos todo um trâmite tão difícil com a OIM, mas para trazer essa psicoterapia, para poder renovar esse contrato quando fosse necessário em algum caso. Bom, mas vamos esclarecer uma coisa aqui. Não é que nós não terminamos ou finalizamos a psicanálise, não, porque 8 sessões, elas são bem efetivas, mas o treinamento e a parte da escuta analítica e a comunicação que seja adequada, em pequenas doses, e que seja adequada, valoriza o outro e traz o respeito ao outro. E se nós estamos centralizados nos direitos humanos, por exemplo, eu mesma sou psicanalista e eu acredito que 8 é pouco.
Mas o fato é que nós nos surpreendemos com a mudança. A mudança ela vem aplicar as ferramentas psicanalíticas por um olhar dos direitos humanos, nada de patologização, ou seja, nada que pensemos que seria algo patológico. Não, nós temos que entender que muitas coisas que aprendemos com os italianos, por exemplo, nós podemos observar que você tem uma montanha e nós temos uma terra que muitas vezes é infértil, e você tinha pessoas que tinham que viver ali, morar ali e morriam de fome, mas você tem que pensar na mudança, e não foi da noite para o dia que você tem essas mudanças, não, você tem o desejo que começa por aí, o desejo de encontrar em outro lugar do mundo uma melhor ou uma coexistência, e não necessariamente ser algo patológico, e também não se transformar em melancolia. É muito interessante revisar esse conceito da dor e algo transitório também. Sim, em muitos casos. Eu acho que a Ana tem a mão levantada, hein, Diana, mas nós estamos quase terminando a reunião e nós aqui, Diana e eu, conversamos muito. Não, eu levantei a mão, vou abaixar aqui. Eu levantei quando a Diana disse que era suplente do grupo, mas ela está trabalhando fortemente como diretora da comunidade em todo esse âmbito da FEPAL. E eu gostaria também de dizer um pouco, vou passar depois a palavra à Tereza, porque nós temos em nossa sociedade, eu não sei há quanto tempo exatamente, toda a parte da cultura e trabalhamos com a parte solidária. Então, acho que a Teresa vai contar isso melhor. E já foram apresentados os trabalhos, inclusive na FEPAL, anteriores, como foi feito, e ela vai comentar. Por favor, Teresa. E a Maria de Lourdes Teodoro também. Elas duas têm trabalhos. Bom, primeiro, parabenizar vocês, que trabalho bonito, sensível, e quanta diferença deve fazer na vida dessas pessoas, né? Eu achei muito rico a proposta de pensar em questões de trabalho analítico dentro desse universo de experiências que vocês tinham com essas pessoas, né? Então, a questão da ausência, do luto e a ausência, né? E eu pensei que também da presença, né? Porque como é importante lidar com o novo, com o que falta, com o que ficou para trás, mas com a presença também do que ficou para trás, né? Eu já participei, acho que com Paola também, não é, Paola? De uma mesa de imigrantes, e eu relatei uma experiência que eu li de uma psicanalista da França, que as crianças lá, quando elas tinham dificuldades na escola, elas eram obrigadas, estimuladas a, em casa, não falarem a língua de origem, para poder se adaptarem mais à escola, né? E como isso era traumático e era difícil, essa psicanalista propôs justo o contrário, que essas crianças tinham que também ter a presença, né, do que continuarem com algo da história delas, né? Isso seria uma violência tirar isso, né? Então me chamou a atenção essa questão da ausência e também da presença, né? Agora, aqui atendendo aqui esse convite da Ana Velha, que me pegou um pouco de surpresa aqui, mas contando também que aqui na sociedade, nos 2 anos da pandemia, nós tivemos uma rede solidária e que trabalhamos com grupo, trabalhamos com atendimentos individuais, e foi uma experiência também muito rica. Esse trabalho que ela se referiu foi um trabalho de grupo com a Maria de Lourdes Teodoro, que me convidou para fazer, junto com ela, uma escuta de universitários, e essa escuta era centrada
em aspectos que tratavam de afro-brasileiros, né? Questão de racismo. E eram pessoas que tinham esse foco, aliás, o grupo tinha esse foco, né? Em questões com pessoas afro-brasileiras. E foi um trabalho também muito rico, que fez muita diferença na vida de pessoas. Depois do grupo, algumas pessoas continuaram em análise, e é esse desafio, né? Como não engessar a psicanálise num atendimento de consultório, né? Mas poder termos uma escuta psicanalítica, mesmo em outras circunstâncias, em outras propostas. Então, estou contente de estar aqui ouvindo vocês. A que estamos nos refirindo, María de Lourdes, ela é negra, né? E elas fizeram a experiência da escuta de uma analista branca e uma negra simultaneamente. E foi um trabalho muito, muito bonito. Tá? Ana Alba também teve uma experiência na rede solidária, não é, Ana? De trabalhar com gestantes, crianças também, né? Mães, não é? Pode falar, Ana. Com crianças não, a gente trabalhou com gestantes, mas foi um grupo aberto, assim, um pouco pensando nesse momento mesmo da pandemia, né? Como é que a gente poderia estar próximo das pessoas e continuar nosso trabalho, nossa escuta, né? Então foi muito interessante, mas assim, não tinha nenhuma, não era, bom, tinha essa questão da gravidez, da gestação, né? Foram 2 grupos. A gente gostaria de ter alcançado uma população menos, tivesse menos recursos, mas não foi possível isso, né? Então, e a partir disso a gente segue, né? Foi bom estudando com- é, essa temática dos grupos, né? Da psicanálise extramuros. E atualmente a gente está fazendo um grupo com mulheres vítimas de violência doméstica. Esse sim tem sido um trabalho bastante desafiador para a gente. E esse sim, são com pessoas com uma situação econômico-financeira menos privilegiada, e tem nos colocado em lugares muito inquietantes, assim, né? Especialmente nessa questão do trauma, né? De pessoas que passam, que eu imagino que um pouco do que me fez vir aqui hoje foi entrar em contato com essa questão dessa violência, né? Então, assim, e muitas vezes o migrante é uma situação violenta, não necessariamente violência física e tal, mas algo que o fez, né, deixar toda uma história, um passado e ir para lugares onde talvez uma semelhança linguística, ou às vezes nem isso ele tem condição, né? Então, realmente, o que a gente tem observado, eu não sei como é que vocês têm visto isso, né, no trabalho de vocês, mas é como que, às vezes, situações muito traumáticas, elas funcionam como um buraco negro, né, assim, você vai conversando, né, mas o grupo é quase que sugado para aquele lugar, né, da dor, da perda, mas ao mesmo tempo a convivência com os pares, né, e a possibilidade de troca e estabelecimento de confiança no grupo vai propiciando a troca de experiências e a abertura para outras relações, né? Então, não sei se vocês têm alguma coisa sobre isso para falar, né? Sobre esse empuxo que né? Que uma situação de violência traz, né? E como é que se dá essa abertura também, né? Para outras relações.
nós temos algo muito interessante. O grupo e os migrantes mesmos não somente vivem experiências traumáticas, eles são, da mesma forma, construtores de trabalho. São os construtores de melhorias na trama social das nossas sociedades. Na Argentina, nós temos uma província que foi feita pelos espanhóis e italianos. Sim, traumatizados por muitos problemas. O nome dessa província é Mendoza. Essa província era totalmente árida. E se hoje vocês visitarem Mendoza, vocês vão encontrar um lugar muito bonito. E o que realmente surpreende, mesmo os venezuelanos de hoje que vêm caminhando do Peru até a Argentina, passando por muitas situações de violência e de, enfim, de abuso na fronteira, porque o seu dinheiro é roubado. Mas eles que estão nos nossos grupos, e a rede potencializa a ajuda, e uma vez que a confiança é reconstruída, porque o trauma é a primeira coisa, a primeira vítima do trauma é a confiança. E uma vez que a confiança é reconstruída, eles conseguem trabalhos, se adaptam à realidade do país, e chegaram totalmente, ou grande parte deles, eram profissionais. Eles já voltaram a estudar em alguma universidade, para cuidar de pessoas pessoas anciãs, porque esse é um dos trabalhos que tem maior demanda aqui em Buenos Aires, e a cuidado de crianças, ou a preparação de alimentos, ou limpeza e tarefas domésticas, e depois vão progredindo. E é impressionante como são produtivos e como são criativos todos estes. Bom, acrescentando naquilo que a Isabel disse e levando em conta aquilo que a Ana falava, e a Teresa também, a questão do trauma, nós entendemos isto, por exemplo, em relação com quanto é custoso para essas pessoas deixar o primeiro trabalho e dar um salto para uma melhoria na vida. Porque quando eles conseguem um trabalho, eles se agarram a este primeiro trabalho de maneira tão intensa, ainda quando sejam explorados nesse primeiro trabalho. Mas para eles é muito difícil deixá-lo e dar este salto em direção a algo que seja melhor em termos econômicos ou sociais. E um dos aspectos que o grupo consegue, o grupo de apoio e acompanhamento, é que eles constroem uma rede que reverbera estímulo e animação. Por exemplo, dão suporte uns aos outros para a nova construção de currículos, porque nós temos ali pessoas que têm muita instrução e que já ocuparam lugares muito importantes e funções importantes na Venezuela, por exemplo, e que aqui são obrigados a realizar tarefas de primeira linha, por dizer de alguma forma mais básica, para que eles possam comer, né? Ganhar a vida de alguma forma, para começar a inserir-se e de alguma forma conseguir um atendimento médico ou colocar os seus filhos ou netos nas escolas. Mas uma das questões que o grupo sim consegue é, dessa forma, como posso dizer, organizar o quebra-cabeças de conhecimento, porque nós sabemos como psicanalistas que não tem a ver com a informação de como a documentação tem que ser feita, tem a ver com construção de estímulos para que aquilo que seja conhecido possa ir para que haja espaço para o novo. Todas aquelas ansiedades que elas devem fazer frente neste caminho. Então, eles se ajudam e parece que construíram a informação pedaço a pedaço, mas de fato estão construindo a identidade pedaço a pedaço, entre todos, em conjunto, e criando possibilidade dessa reconstrução de identidade pessoal, familiar, social, e uma reinvenção do ponto de vista profissional. Nós tivemos que inventar como, ou criar, ou gerar como funcionava um grupo de acompanhamento. E aí não é só, você não é uma psicanalista que interpreta, você é uma pessoa que acompanha outras pessoas.
E a distância é preciso que nós levemos aqui dentro da nossa subjetividade. Mas ali somos uma pessoa a mais. E depois de um pouco de tempo, depois de 3 anos, por conta da pandemia e o resto, nós fizemos a primeira reunião presencial. Eu nunca tinha comido arepas tão gostosas como aquelas naquela reunião presencial. A Inadeba, que nos ofereceu a infraestrutura com uma cozinha, isso foi cozido lá, os ingredientes foram levados e 12 pessoas participaram desse grupo de acompanhamento. Isso tudo é tão simbólico, ou seja, cozinhar na Adeba é extremamente simbólico. E por isso que eu conto como um fato importante. Mas, apesar disso, esse encontro presencial e este fato de poder cozinhar juntos e compartilhar a comida foi mágico. E teve um impacto, um efeito quase mágico. Mais pessoas começaram a atender ao grupo, eles falaram do grupo para outras pessoas e, de alguma maneira, se liberaram, se soltaram. E, então, se sentiram mais pertencentes. E a Beba abriu as suas portas para uma reunião presencial depois de 3 anos. Isso foi muito importante. Em algum momento, a Ana falou uma coisa assim: eu sou no lugar em que estou. E eu acho que essa experiência de cozinhar na Apideba ajudou esse grupo todo a estar mais aonde eles estavam, né? Sim, nós pensamos exatamente isso. O trabalho da gente tem pouco tempo, mas tem uma coisa que vocês falaram que eu acho que a gente tem observado mesmo. Como que o trabalho, a experiência de trabalho confere uma dignidade para essas pessoas e nessa construção, né, dessa identidade e uma possibilidade de reinserção social, né? Então, o trabalho e a questão da educação também, né? A gente vê como essas pessoas elas buscam novos conhecimentos e estudar e como que isso vai ajudando nesse cimento, né? Nessa base para elas buscarem outros caminhos, né? Novas Nessa possibilidades rede, mesmo. Oi? por eso el nombre Rede Solitaria, ¿no? Se É, forma una red de ayuda y que, como dice Isabel, ellos comenzaron a llamar a otros. Vengan, que es real, vale la pena. No era solamente encuentros cibernéticos, digamos así. Fueron allá, cocinaron, se vieron, se tocaron, y formaron la red. Se forma un pequeño grupo que ahora se expande, ¿no? Para muchos otros. Nós também trabalhamos, como disse Derrida, oferecendo uma hospitalidade plena. Nós não esperamos que eles venham até nós também vamos em direção a eles. Ya estamos en horario de comenzar a fechar. Eu gostaria que cada uma dissesse até a impressão, né, de ter falado no Brasil, através de FEPAL e um pouco no México também, chegamos a diferentes lugares. Não fomos muitos, mas estiveram vários países presentes. Podem fechar como queiram, e para mim foi um prazer estar aqui conduzindo, ordenando. Para mim, vocês são muito calorosos. Os brasileiros sempre foram muito calorosos para mim. E eu trabalho com o Brasil desde os meus 23 anos de idade. Eu era assistente em um navio e sempre pegávamos pessoas no Rio de Janeiro e em Santos. E o povo brasileiro sempre me apaixonou. Eu gosto da sua linguagem, que é muito mais amorosa do que a nossa. E vocês, escutá-las a todos, isso destila a grande generosidade, sobretudo porque vocês nos aguentaram, sobretudo nós duas, que somos tão de bater papo e conversadores. Bom, de fato é um enorme prazer estar aqui.
nós nos sentimos totalmente acolhidas, muito muito bem recebidas. Então, colocar em prática aquilo que nós tentamos fazer com os imigrantes, nós sentimos isso aqui. É uma migração pequena, curtinha, fomos até Brasília rapidinho, mas de fato foi muito enriquecedora. E, claro, vocês estão todos e todas convidados para participar do estudo de psicanalistas da comunidade. É um grupo onde todos os psicanalistas e as psicanalistas da FEPAL que trabalham no território são bem-vindos, com qualquer dispositivo que tenham criado e que tenha a ver com orientar-se para a comunidade um pouco daquilo que aprendemos como psicanalistas. E esse é um intercâmbio entre a clínica social, porque a clínica social enriquece a clínica do consultório, porque nos torna diferentes. Nós ficamos diferentes ao trabalhar na comunidade. É diferente de trabalhar no consultório. Depois que trabalhamos na comunidade, melhoramos isso, mudamos isso. Então, Ana e Tereza, nós esperamos vocês. Claro, é isso mesmo. Muitíssimo obrigado pelo convite, Ana Velha. Muito Muito obrigado. obrigada pela sua presença também. Muito obrigada a todos. Muito obrigada às tradutores que estiveram ali. Eu por aí ia e ouvia para ver se estava dando tudo certo, se vocês tinham boa tradução, mas deu tudo certo. E até a próxima. Obrigada. Até já, como disse. Muchas gracias. Nos Chao. veremos Boa en noite. próximos No se quieren ir, encuentros. no se quieren ir de Brasil. Chao, chao. Nos vemos. Tá? Chao, Tchau, Isabel, tchau. Esther, Eliane também. Gracias.